Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 28 de março. O sim você já tem, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Certamente, antes de você pedir algo, seja um aumento no salário, seja o favor de um amigo, deve ter afirmado a seguinte frase: já sei que vou receber um não. Quero fazer você olhar por um outro ângulo. O fato é que você já recebeu o sim. O não pode eventualmente vir, porque o Pai nem sempre irá nos dizer sim. Mas, na verdade, você já foi escolhido por Ele. Você já foi aceito, e o sim você já recebeu. Não se trata de que os céus irão se abrir sobre você. Eles já estão abertos. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida abundante. Para a perfeita compreensão de quem nós somos em Deus, é necessário jamais falar novamente, de forma negativa, que não tem jeito, que já recebemos o não ou esperar por ele, que as portas nos foram cerradas antes, encaremos tudo de outra perspectiva, a de uma fé vitoriosa de que, em Deus o sim é nosso. Porque muitas vezes ficamos preocupados com a economia, com a política, com a possibilidade de uma nova pandemia e tantas outras coisas. Porque perdemos a paz tão facilmente? É fato que precisamos ter certos cuidados, não podemos viver irresponsavelmente, mas isso não pode nos abalar e nos deixar paralisados pelo medo. A nossa fé tem que estar no Pai. Uma fé vitoriosa significa você realmente descansar em Deus, confiando piamente que você tem o sim dele quando seus planos estão alinhados com os céus. Então, não se contente com o não dado pelo mundo, se você tem o sim de Deus exclusivamente para você. Frase do dia: Deus está vendo você e isso é suficiente. Leitura bíblica, livro de Lucas capítulo 5. Palavra-chave: perseverar. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém.
E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados. Ou dizer: Levanta-te, e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E, depois disto, saiu, e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, e os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe, então, eles: Porque jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: Melhor é o velho. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!